Ela aprendeu a ficar em silêncio, antes mesmo de aprender a dizer o próprio nome. Naquele amanhecer, a praça principal do reino de Aurenza estava diferente. O cheiro de pão fresco se misturava a um desconforto invisível, como se o ar carregasse algo prestes a romper. Comerciantes murmuravam, mulheres seguravam as crianças com mais força, e os homens evitavam olhar diretamente para o centro da praça. Ali estava Isabela Nunes, parada, sozinha, sob o sol impiedoso. É ela, sussurrou alguém. A lavadeira do bairro baixo. Dizem que não respeitou o lugar dela. Isabela manteve os olhos no chão. Seus dedos tremiam, apertando o tecido simples do vestido gasto. Ela sabia o motivo de estar ali. Sabia desde o instante em que o guarda batera à porta de sua casa sem pedir licença. Você vai responder diante do povo, ele dissera sem encará-la. Agora, diante de todos, o administrador da cidade caminhava em círculos lentos, como um predador que saboreia o momento antes do ataque. Uma mulher como você, disse ele em voz alta, ousou atravessar o portão norte sem autorização. Ousou levantar a voz contra um comerciante branco, ousou esquecer quem é. Risos nervosos surgiram aqui e ali. Isabela sentiu o rosto queimar, não apenas pelo sol, mas pela vergonha que lhe era imposta como castigo público. Eu só pedi o pagamento justo, ela murmurou. Fale alto, gritou o administrador. Ela respirou fundo. Eu só pedi o que era meu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um silêncio perigoso. Alguém cuspiu no chão. Outro riu. Uma mulher mais velha desviou o olhar, como quem reconhece a dor, mas não pode tocá-la. Insolente, decretou o homem. Exemplos precisam ser dados. Foi então que o som de cascos ecoou pela praça. Todos se viraram. Um cavalo negro avançava entre a multidão, firme, imponente. Sobre ele, um homem de postura reta, vestes nobres, olhar atento. O duque Estevão de Armand, senhor de Aurenza, havia descido de seu palácio sem anúncio, sem escolta visível. Parem, ordenou com voz calma e cortante. O administrador empalideceu. Meu senhor, eu vi o suficiente, interrompeu o duque descendo do cavalo e se aproximando de Isabela. Diga-me, mulher, qual foi seu crime? Ela ergueu os olhos pela primeira vez. Querer viver com dignidade. Um murmúrio percorreu a praça. O duque a encarou por longos segundos. Depois voltou-se ao povo. Hoje esta praça não verá punição, declarou. Verá mudança. Antes de seguirmos, se você está sentindo o peso dessa história, curta e se inscreva para continuar caminhando conosco por narrativas que não se calam. O silêncio que se seguiu às palavras do duque não foi um silêncio comum. Não era respeito pleno, tampouco aceitação. Era um silêncio de espanto, de medo contido, de estruturas antigas rangendo por dentro. Isabela sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve-se de pé. Aprendera desde cedo que cair em público custava mais do que se podia pagar. Levante o queixo, disse o duque em voz baixa, apenas para ela. Ninguém aqui tem o direito de tirá-lo de você. Ela obedeceu, não por submissão, mas porque aquela frase atravessou algo que Isabela julgava morto havia muito tempo. Quando ergueu o rosto, percebeu dezenas de olhos fixos nela. Alguns curiosos, outros hostis, poucos solidários. O administrador pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Com todo o respeito, meu senhor, essa mulher conhece as regras. Elas existem para manter a ordem. O duque virou-se lentamente. Ordem para quem? Perguntou. Para os que sempre mandaram ou para os que sempre obedeceram? O homem não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Isabela foi liberada naquele instante, mas não voltou para casa. Caminhou pela praça como se estivesse aprendendo a usar o próprio corpo de novo. Cada passo parecia pesado demais. Uma mulher a puxou pelo braço. Você enlouqueceu? Sussurrou. Enfrentar homem branco, em público? Eu só pedi o que era meu, Rosa, respondeu Isabela. Só isso já é demais para nós, murmurou a outra, afastando-se rapidamente, como se o contato pudesse lhe trazer punição. No caminho de volta ao bairro baixo, Isabela percebeu que nada estava igual. As pessoas cochichavam quando ela passava. Algumas fechavam portas, outras observavam pelas frestas das janelas. O peso da humilhação ainda estava ali, mas agora misturado a algo novo, expectativa. Em casa, sentou-se no banco de madeira
e deixou as mãos caírem no colo. Lembrou-se da mãe, que sempre dizia: "O mundo não foi feito para nos ouvir, filha, mas isso não quer dizer que não temos voz." Na época, Isabela achava aquelas palavras bonitas demais para serem verdade. Horas depois, uma batida firme ecoou na porta. "Isabela Nunes?" perguntou um homem com postura formal. "Sou eu. Por ordem do duque, você deve comparecer ao palácio amanhã ao amanhecer." O coração dela disparou. "Eu fiz algo errado?" "Não cabe a mim dizer", respondeu ele, entregando um papel selado. "Apenas cumpra." A noite foi longa. Isabela mal conseguiu dormir. Pensava em todas as histórias que ouvira desde criança. Negros chamados ao palácio raramente voltavam os mesmos. Alguns não voltavam nunca. Ainda assim, algo dentro dela dizia que fugir não era opção. Ao amanhecer, vestiu o melhor vestido que tinha. Simples, limpo, passado com cuidado. Amarrou os cabelos como aprendera com a mãe, em um gesto quase cerimonial. Antes de sair, respirou fundo. O palácio de Aurenza era maior do que imaginava. Frio, imponente. Guardas observavam cada passo seu. Foi conduzida até uma sala ampla, onde o duque a aguardava de pé, olhando pela janela. "Você veio?" disse ele, virando-se. "Isso diz muito sobre você." "Não tive escolha, meu senhor." "Teve sim", respondeu, e escolheu enfrentar. Ele pediu que se sentasse. Isabela hesitou, mas obedeceu. "Diga-me", começou o duque, "há quanto tempo trabalha como lavadeira?" "Desde menina, desde que minha mãe adoeceu." "E sempre recebeu menos do que devia?" Ela assentiu. "Sempre." E mesmo assim continuou, "porque a fome não espera justiça." O duque respirou fundo. "Ontem, ao defendê-la, comprei uma briga antiga. Os comerciantes, os administradores, até parte da nobreza. Eles não perdoam mudanças." "Então por que fez?" perguntou Isabela, sem conseguir conter a pergunta. Ele a encarou. "Porque um reino não se sustenta eternamente sobre humilhação." Ela sentiu um nó na garganta. "O que o senhor espera de mim?" "Coragem", respondeu. "A mesma que mostrou na praça. A partir de hoje quero que trabalhe para o palácio, com pagamento justo. E mais, quero que conte sua história, em voz alta." Isabela arregalou os olhos. "O senhor sabe o que está pedindo?" "Sei", disse ele, "e sei o preço." Ela pensou em tudo que poderia perder, mas pela primeira vez também pensou no que poderia mudar. "Então eu aceito", disse com a voz firme. O duque sorriu de leve. Lá fora, o reino começava a sentir os primeiros tremores de algo que não poderia mais ser contido. Isabela saiu do palácio com a sensação de que o chão não era o mesmo, não porque estivesse mais leve, mas porque agora cada passo parecia observado por algo maior. O vento da manhã trazia o cheiro de pedra fria e metal, misturado ao medo antigo que ainda insistia em acompanhá-la. Ao atravessar os portões, percebeu 2 guardas a seguirem à distância. Não era escolta oficial, era vigilância. "Não confie", murmurou para si mesma. No bairro baixo, a notícia correra mais rápido que seus pés. Antes mesmo de chegar à viela onde morava, uma pequena roda se formou. Rostos conhecidos, outros nem tanto. "É verdade que o duque falou com você?" perguntou um homem incrédulo. "Dizem que te chamou para o palácio", completou outra voz. Isabela respirou fundo. "É verdade." O burburinho cresceu. Alguns sorrisos tímidos surgiram. Outros olhares se fecharam, duros, como portas trancadas por dentro. "Isso não vai acabar bem", disse Rosa, aproximando-se. "Eles não gostam quando alguém como nós chama a atenção." "Eles nunca gostaram de nós, Rosa", respondeu Isabela. "A diferença é que agora eles estão ouvindo, ou observando, esperando você errar." Em casa, Isabela sentou-se com a tia Amália, que a criara desde a morte da mãe. A mulher mais velha segurava um rosário gasto, os dedos inquietos. "Sobrinha, o mundo muda devagar", disse ela. "Às vezes, quando muda rápido demais, quebra gente no caminho." "Eu sei", respondeu Isabela. "Mas se ninguém andar, ele nunca muda." Amália suspirou. "Só prometo que volte inteira." No dia seguinte, Isabela iniciou o trabalho no palácio, não como criada invisível, mas como funcionária reconhecida. Ainda assim, sentia os olhos sobre si. Algumas damas cochichavam ao passar. Um cozinheiro evitava dividir o espaço.
Outros, mais discretos, ofereciam água, um aceno rápido, quase clandestino. Durante uma pausa, uma jovem criada se aproximou. Meu nome é Clara, disse nervosa. O que você fez ontem? Ninguém nunca fez. Eu só falei, respondeu Isabela. Às vezes falar é tudo que falta, murmurou Clara com os olhos brilhando. À tarde, Isabela foi chamada novamente à sala do duque. Desta vez havia mais gente. Conselheiros, homens de roupas caras, expressões fechadas. Esta mulher não representa o povo, disse um deles. Representa o caos. O caos é fingir que ela não existe, respondeu o duque. Isabela permaneceu em silêncio, mas cada palavra a atravessava como lâmina. Dar voz a ela é perigoso, insistiu outro. Mais perigoso é continuar tirando, concluiu o duque. A reunião terminou sem consenso. Isabela saiu com o coração acelerado. Aquilo não era apenas sobre ela, nunca fora. Naquela noite, ao caminhar de volta, encontrou um grupo reunido perto da fonte antiga. Homens, mulheres, jovens, esperavam por ela. Você falou por nós, disse alguém. Não, respondeu Isabela. Eu falei por mim, mas vocês podem falar também. Um silêncio reverente se formou. Se essa história está chegando até você, que cidade, vila ou país está te ouvindo agora? Disse ela, como se falasse com o vento, com o tempo, com quem estivesse do outro lado da escuta. Nós precisamos uns dos outros, continuou. Eles contam com o nosso medo, sempre contaram. E se der errado? Perguntou um jovem. Isabela pensou na praça, na humilhação, no duque. Então que dê errado juntos. A lua subia quando o grupo se dispersou. Isabela voltou para casa sabendo que não havia retorno. Sua vida não lhe pertencia mais apenas. Pertencia à escolha feita na praça e às consequências que viriam. Longe dali, em salões iluminados, acordos eram costurados. O nome de Isabela era sussurrado como ameaça, como exemplo, como erro a ser corrigido. O reino começava a se mover, não em aplauso, mas em resistência. E toda mudança verdadeira nasce assim, cercada de medo, sustentada por coragem, empurrada por quem já não aceita calar. Isabela apagou a lamparina e deitou-se. Pela primeira vez, dormiu sem sonhar com correntes. Sonhou com vozes. Os dias seguintes trouxeram uma mudança silenciosa, porém profunda, na rotina de Isabela. O palácio, antes distante como um mundo proibido, tornara-se agora um espaço onde ela circulava com passos contidos, mas firmes. Ainda assim, cada corredor parecia guardar ecos de desaprovação. Ela sentia, não precisava ouvir. Numa manhã cinzenta, enquanto organizava tecidos na ala norte, ouviu duas damas conversando atrás de uma coluna. O duque perdeu o juízo, disse uma. Joe está testando limites, respondeu a outra. E limites sempre cobram seu preço. Isabela seguiu em frente, fingindo não escutar. Aprendera desde cedo que ouvir demais podia doer mais que o silêncio, mas aquelas palavras ficaram presas em sua mente como espinhos. À tarde, foi chamada para acompanhar uma pequena reunião com representantes do bairro baixo. Não para falar, disseram, apenas para estar presente. Mesmo assim, quando entrou na sala, o burburinho cessou. Homens simples, chapéus nas mãos, roupas gastas, olhos que carregavam a mesma história que os dela. Ela é a mulher da praça, murmurou alguém. O duque iniciou a conversa tratando de impostos e abastecimento, mas logo a tensão veio à tona. As punições aumentaram, disse um dos homens. Depois do que aconteceu, os fiscais estão mais duros. Isabela sentiu o estômago se revirar. Isso é retaliação, completou outro. Não contra ela, contra todos nós. O duque fechou os olhos por um instante. Eu esperava isso. Então por que continuar? Perguntou um terceiro com a voz cansada. O senhor pode recuar. O duque abriu os olhos e pela primeira vez olhou diretamente para Isabela diante de todos. Porque recuar agora é confirmar que a humilhação funciona. O peso daquela frase caiu sobre a sala. Isabela percebeu que não era mais apenas testemunha. Era símbolo. E símbolos raramente têm descanso. Naquela noite, ao sair do palácio, encontrou Clara à sua espera. Estão dizendo coisas, sussurrou a jovem. Que você está sendo usada, que vai ser descartada quando não servir mais. Isabela parou. E você acredita? Não sei, confessou Clara. Mas tenho medo por você. Isabela tocou a mão da moça.
O medo não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo importa. No caminho para casa, sentiu passos atrás de si. Acelerou. Os passos também. Virou uma esquina e parou abruptamente. Não se assuste, disse um homem erguendo as mãos. Meu nome é Tomás. Trabalho para o conselho. O que você quer? Perguntou Isabela, mantendo a voz firme. Avisar a gente que quer vê-la falhar ou desaparecer. Por quê? Porque você prova que o lugar deles não é tão sólido quanto parece. Isabela o encarou. E por que está me dizendo isso? Tomás hesitou. Porque tenho uma filha e quero que ela cresça num lugar menos cruel. Ele se afastou antes que Isabela pudesse responder. Em casa, a tia Amália percebeu o cansaço nos ombros da sobrinha. Eles estão apertando, disse Isabela, e vão apertar mais. Sempre apertam quando sentem que estão perdendo, respondeu Amália. A pergunta é, até onde você aguenta? Isabela pensou na praça, nos olhares, no silêncio quebrado. Até onde for preciso. Dias depois, um novo acontecimento sacudiu o reino. Um comerciante influente se recusou a pagar salários justos, alegando que o exemplo da lavadeira incentivava a rebeldia. A notícia chegou rápido ao palácio. Isso é desafio direto, disse um conselheiro. O duque chamou Isabela. Eles querem que eu recue, disse ele. E querem usar você como motivo. Então usem, respondeu Isabela, mas não para recuar, para avançar. Ele a observou com atenção. Você entende o risco? Sempre entendi, disse ela. Só não aceitava mais o silêncio. O duque respirou fundo. Amanhã haverá assembleia pública, quero que esteja comigo. O coração de Isabela disparou. Falar diante de todos? Sim. Eles não vão ouvir. Alguns não, concordou ele. Mas outros estão esperando alguém começar. Na noite anterior à assembleia, Isabela quase não dormiu. Pensou na mãe, no bairro, nas crianças que a observavam como se ela fosse algo novo e perigoso. Pensou também no peso que carregava sem ter pedido. Ao amanhecer, vestiu-se com cuidado. Não para impressionar, mas para se reconhecer no espelho. Ao sair, sentiu o ar frio no rosto. Respirou fundo. A praça a aguardava novamente, não mais como condenada, mas como voz. E embora o medo estivesse ali, firme como pedra, havia algo maior sustentando seus passos. A certeza de que, depois de atravessar o fogo uma vez, nunca mais se caminha da mesma forma. A praça estava irreconhecível naquele dia. Não pelos rostos, muitos eram os mesmos, mas pela tensão que se espalhava como um fio esticado demais. Isabela sentiu isso antes mesmo de atravessar o primeiro arco de pedra. O murmúrio constante, os olhares atentos, a forma como as pessoas se agrupavam, não por acaso, mas por necessidade. Ninguém estava ali apenas por curiosidade. O duque caminhava alguns passos à frente, postura firme, expressão fechada. Ao lado dele, conselheiros mantinham semblantes rígidos, como homens que sabiam estar diante de algo que não poderia mais ser desfeito. Se quiser recuar, disse ele em voz baixa, sem virar o rosto, ainda é tempo. Isabela respirou fundo. Se eu recuar agora, tudo o que aconteceu antes perde o sentido. Ele assentiu. Então caminhe comigo. Subiram a plataforma de madeira erguida no centro da praça. O sol batia forte, iluminando cada detalhe. Não havia como se esconder. Isabela sentiu o coração martelar no peito, mas manteve os pés firmes. Lembrou-se da mãe, do bairro, das noites em que o silêncio era a única forma de sobreviver. E entendeu ali que aquele silêncio não a protegeria mais. O duque levantou a mão pedindo atenção. Reuni o povo hoje, começou, porque um reino não se governa apenas com leis escritas por poucos, governa-se com vidas reais. Um burburinho percorreu a multidão. Nos últimos dias, punições foram aumentadas, salários foram negados, tudo em nome de uma ordem que humilha. Alguns homens cruzaram os braços, outros assentiram discretamente. Essa mulher, continuou ele apontando para Isabela, foi tratada como exemplo do que não se deve ser. Hoje ela está aqui para mostrar o contrário. O silêncio foi absoluto. Isabela sentiu as pernas tremerem quando deu um passo à frente. Por um instante, a lembrança da humilhação voltou com força. O riso contido, o cuspe no chão, a ordem para falar mais alto. Mas algo havia mudado. Ela não estava mais sozinha. Eu não pedi para estar aqui.
Começou a voz firme apesar do medo. Fui trazida à força, como muitos de vocês já foram. Alguns rostos se contraíram em reconhecimento. Não pedi justiça perfeita. Pedi o que era meu e por isso fui exposta, ridicularizada, diminuída. Um homem gritou do fundo: "Regras são regras." Isabela olhou na direção da voz. Regras que só pesam para alguns não são regras, são correntes. Um murmúrio atravessou a praça. Trabalhei desde menina, como muitos aqui. Dei tudo o que tinha e recebi menos do que valia. Não porque eu trabalhava mal, mas porque sabiam que eu tinha medo de perder o pouco que tinha. Ela respirou fundo. O medo nos mantém obedientes. E é nisso que eles apostam. Está incitando revolta, gritou um comerciante conhecido, avançando alguns passos. O duque ergueu a mão. Está descrevendo a realidade. O homem recuou, furioso. Isabela continuou. Não falo só por mim. Falo por quem não pôde vir. Por quem ainda acredita que abaixar a cabeça é a única forma de viver. Uma mulher na multidão começou a chorar. Um jovem apertou os punhos. Eu não sei o que vai acontecer depois de hoje, disse Isabela. Sei apenas que não aceito mais a humilhação como destino. O silêncio que se seguiu não foi de medo. Foi de decisão sendo formada, lentamente, em centenas de mentes. O duque deu um passo à frente. A partir de hoje, declarou, todo trabalho no reino deverá ser pago de forma justa. Fiscalizações abusivas serão revistas. E punições públicas sem julgamento formal estão suspensas. A praça explodiu, não em aplausos imediatos, mas em vozes cruzadas, surpresa, incredulidade. Isso é um absurdo, gritou alguém da nobreza. O senhor está cedendo à pressão. O duque virou-se implacável. Estou assumindo responsabilidade. Isabela sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Aquilo era maior do que imaginara. Não era apenas uma fala, era uma ruptura. Nos dias seguintes, a reação foi feroz. Comerciantes fecharam portas em protesto. Conselheiros ameaçaram renunciar. Panfletos circularam chamando Isabela de manipuladora, de ameaça à ordem. No bairro baixo, porém, algo diferente acontecia. Pessoas começaram a se reunir, a conversar, a exigir recibos, a perguntar valores antes de aceitar trabalhos. Foi você que começou isso, disse Rosa uma noite com um misto de orgulho e medo. Não, respondeu Isabela, foi a humilhação. Eu só parei de aceitá-la, mas o custo começou a aparecer. Uma pedra foi atirada contra sua janela. Um bilhete anônimo apareceu na porta. Cuidado com o que desperta. Isabela sentiu o peso das consequências. Não romantizou o momento. Mudança doía. Sempre doera. O duque também sentia a pressão. Recebia cartas, ameaças veladas, pedidos para recuar. Numa conversa privada, olhou para Isabela com seriedade. Eles querem me isolar, tirar meu apoio, e vão tentar me quebrar, respondeu ela. Ainda pode sair disso, disse ele. Dizer que foi mal interpretada. Isabela balançou a cabeça. Se eu fizer isso, eles vencem. E tudo volta ao lugar antigo. O duque a encarou por longos segundos. Depois assentiu. Então seguimos. Naquela noite, Isabela caminhou pela praça vazia. O mesmo chão onde fora humilhada agora guardava ecos de vozes que não queriam mais calar. Ela sabia que o caminho seria longo. Sabia que nem todos sobreviveriam ilesos. Mas também sabia de algo novo, sólido, irreversível. O reino havia sido obrigado a olhar. E depois disso, nunca mais poderia fingir que não via. A reação não demorou a se organizar. Mudanças anunciadas em praça pública nunca se limitam às palavras ditas naquele instante. Elas se espalham como rachaduras em um edifício antigo. Algumas fortalecem a estrutura, outras fazem tudo ameaçar ruir. Isabela começou a sentir isso na pele nos dias que se seguiram. No palácio, o clima era outro. Não havia mais cochichos discretos, mas silêncios hostis. Servidores que antes a cumprimentavam com respeito, agora desviavam o olhar. Conselheiros atravessavam os corredores sem disfarçar o desprezo. Isabela compreendia. Para muitos, ela não era uma mulher. Era um problema. Eles estão se reunindo sem o duque, confidenciou Clara certa manhã, a voz baixa. Dizem que é para proteger o reino. Proteger de quem? Perguntou Isabela, já sabendo a resposta. De você e dele. No mesmo dia, comerciantes influentes anunciaram um boicote ao abastecimento da capital. Pães ficaram mais caros,
Tecidos sumiram das bancas. A população começou a sentir no bolso o peso da disputa. "Está vendo?", disse Rosa ao encontrá-la na rua. "Estão dizendo que tudo isso é culpa sua." "Sempre diriam", respondeu Isabela. "O sistema nunca assume a própria violência." Mas à noite, sozinha, o medo voltava. Não como covardia, mas como cansaço. Havia dias em que Isabela desejava apenas voltar a ser invisível. Lavar roupas, voltar para casa, existir sem representar nada além de si mesma. Logo em seguida sentia vergonha desse desejo, porque sabia. Depois de abrir a boca uma vez, o silêncio nunca mais é inocente. A pressão chegou ao duque com força. Um grupo de nobres apresentou uma proposta formal: limitar seus poderes, em nome da estabilidade. Na prática, era um aviso. "Querem que eu escolha", disse ele a Isabela durante uma conversa reservada. "Ou recuo, ou enfrento uma ruptura real." "E o que o senhor fará?", ele demorou a responder. "Um reino governado pelo medo já está quebrado. Só não admite." Na semana seguinte, uma nova humilhação foi planejada, não para Isabela diretamente, mas para outros. 3 trabalhadores do bairro Baixo foram presos sob acusações frágeis e expostos em praça menor, longe do centro como aviso silencioso. Quando Isabela soube, sentiu o sangue ferver. "É isso que acontece quando falamos", disse um conselheiro friamente. "Outros pagam." "Eles sempre pagaram", respondeu ela. "Só não era visível." Isabela pediu ao duque permissão para ir até o local. Ele hesitou. "Você não tem obrigação nenhuma." "Tenho", respondeu ela, "porque se eu não for, eles vencem 2 vezes." Ao chegar, encontrou os homens feridos, humilhados, cercados por curiosos. Aproximou-se, ignorando os olhares. "Vocês não estão sozinhos", disse em voz firme. "Olha o que sua coragem nos trouxe", murmurou um deles amargo. Isabela se ajoelhou diante dele. Trouxe à tona o que sempre existiu. "Eu sinto muito pela dor, mas não vou fingir que ela começou comigo." Alguns começaram a murmurar em apoio, outros se afastaram com medo. Naquela noite, Isabela recebeu a ameaça mais clara até então. Um bilhete deixado sobre a mesa do palácio. Símbolos quebram mais fácil do que reinos. Ela ficou olhando o papel por longos minutos. Não chorou, não gritou. Apenas dobrou o bilhete com cuidado. "Eles vão tentar te destruir", disse Clara, assustada. "Já tentaram antes", respondeu Isabela. "Só que agora eu sei quem sou." O duque tomou uma decisão naquela mesma noite. Convocou uma sessão extraordinária do conselho aberta ao público. Não seria apenas uma reunião política, seria um confronto direto. "Eles não esperam isso", disse ele. "Contam com o desgaste lento." "Então vamos acelerar", respondeu Isabela. No bairro Baixo, as pessoas começaram a se organizar. Pequenos encontros, conversas sussurradas, mulheres trocando informações sobre pagamentos, homens se recusando a aceitar valores injustos, nada grandioso, nada heróico, apenas dignidade cotidiana. "Nunca pensei que veria isso", disse Amália, observando da janela. "Nem eu", respondeu Isabela. "E é isso que os assusta." Na véspera da sessão, Isabela quase não dormiu. Não por medo da morte, mas pela consciência do peso que carregava. Não era santa, não era líder por vocação, era alguém empurrada para frente por uma injustiça que se recusara a engolir. Ao amanhecer, vestiu-se com simplicidade. Olhou o próprio reflexo e pensou em todas as mulheres negras que jamais tiveram a chance de falar. Sentiu que falava por elas, mas também consigo mesma. Ao sair, o céu estava pesado, como antes de uma tempestade. Isabela sabia. O dia seguinte não definiria apenas seu destino, mas o limite do que aquele reino estava disposto a enfrentar para não mudar. E pela primeira vez desde a praça, ela não desejou recuar. Desejou apenas permanecer de pé. A sessão extraordinária foi marcada para o fim da tarde, quando a luz atravessava os vitrais do salão principal e projetava sombras longas no chão de pedra. Não era coincidência. O duque sabia que decisões tomadas sob aquela luz pareciam mais definitivas, mais difíceis de desfazer. Isabela entrou em silêncio, sentindo o peso do espaço, dos olhares e da história que aquele lugar carregava. O salão estava cheio. Nobres, comerciantes, representantes dos bairros, soldados posicionados com cuidado excessivo.
Não era uma reunião comum, era um teste de força. Essa sessão foi convocada para tratar da estabilidade do reino, anunciou um conselheiro, com a voz controlada demais, e das recentes perturbações. Isabela permaneceu de pé ao lado do duque. Sentia o coração bater forte, mas sua expressão era firme. Aprendera que demonstrar medo diante do poder só alimentava a fome dele. Chamam de perturbação, disse o duque, rompendo o protocolo. Aquilo que na verdade é consequência. Um murmúrio atravessou o salão. As mudanças anunciadas causaram prejuízos, rebateu um comerciante. O povo está inquieto. Há risco de revolta. O povo sempre esteve inquieto, respondeu Isabela antes que pudesse se conter. Só não tinha onde colocar isso. O choque foi imediato. Alguns se levantaram indignados. Ela não tem direito de falar aqui, gritou um nobre. O duque ergueu a mão. Tem, sim. Foi sobre ela que tudo começou, e será ouvindo-a que terminaremos. Isabela respirou fundo. Eu não vim pedir favores. Vim lembrar que estabilidade construída sobre humilhação é mentira. Vocês falam de prejuízo agora, mas ignoraram gerações inteiras vivendo no prejuízo permanente. Isso é discurso perigoso, disse outro conselheiro. Incita a divisão. A divisão já existe, respondeu Isabela. O que assusta é que agora ela está visível. O clima se tornou insustentável. Um documento foi apresentado. Uma moção para retirar poderes do duque temporariamente, até que a ordem fosse restaurada. Era o golpe esperado. O duque leu em silêncio, depois dobrou o papel com cuidado. Se eu assinar isso, disse, admito que governar é manter pessoas no lugar que lhes foi imposto. E se não assinar, retrucou um nobre, o senhor pode perder o trono. O salão prendeu a respiração. O duque olhou para Isabela, não como governante olha para súdito, mas como alguém que divide um fardo. Quando defendi você na praça, disse ele, não sabia onde isso terminaria, mas sabia onde não podia continuar. Ele rasgou o documento. O caos explodiu. Gritos, protestos, ameaças abertas. Soldados se moveram. Por um instante, Isabela acreditou que tudo acabaria ali, em sangue. Ordem! Gritou o duque. Se este reino só se sustenta pela força, então ele já caiu. Alguns conselheiros abandonaram o salão. Outros ficaram atônitos. Naquele mesmo dia, a notícia se espalhou. O duque enfrentara o conselho. O poder não recuara. Nos bairros, as pessoas se reuniram em silêncio respeitoso, não em festa, mas em reconhecimento. Isabela voltou para casa tarde da noite. Encontrou Amália acordada, sentada à mesa. Você mexeu com algo grande demais, disse a tia. Eu sei. E se te tirarem tudo? Isabela pensou por um momento. Já tiraram antes. A diferença é que agora eu sei que não era meu para perder. Nos dias seguintes, a repressão não veio como esperavam. Parte da nobreza recuou. Comerciantes voltaram atrás em silêncio. Não por bondade, mas por perceberem que o controle absoluto havia rachado. Isabela passou a ser chamada para ouvir, não apenas falar. Pessoas vinham contar histórias, não pediam soluções, pediam escuta. Nunca pensei que alguém como eu pisaria nesse salão, disse um homem simples emocionado. Nem eu, respondeu Isabela, mas aqui estamos. O duque sabia que sua posição estava enfraquecida, mas também que havia criado algo impossível de apagar, uma ideia. E ideias sobrevivem a tronos. Numa noite calma, ele chamou Isabela para uma última conversa privada. Seja qual for o meu destino, disse, você já mudou este lugar. Não sozinha, respondeu ela. Ninguém muda nada sozinho. Ele sorriu, cansado. Ao sair, Isabela caminhou pela praça. A mesma, o mesmo chão, mas não o mesmo significado. Sentiu o vento no rosto e fechou os olhos por um instante. Não havia garantias, não havia vitória completa, mas havia algo que antes não existia: escolha. E isso, ela sabia, nenhum reino conseguiria tirar novamente. Antes de qualquer palavra final, a você que permaneceu até aqui, que caminhou por essa história sem desviar o olhar, se essas narrativas humanas te atravessam, curta e se inscreva no canal. Histórias como esta só continuam vivas quando encontram quem as escute de verdade. A praça amanheceu silenciosa no dia seguinte. Não havia soldados extras, nem anúncios oficiais. Ainda assim, todos sentiam. Algo havia mudado de forma definitiva.
Não porque o reino tivesse se tornado justo de um dia para o outro, mas porque já não era possível fingir que a injustiça era natural. Isabela caminhou pelo mesmo trajeto de sempre. As pedras do chão eram as mesmas, as casas, as janelas, os cheiros, mas os olhares haviam mudado. Alguns ainda carregavam desconfiança, outros, esperança. Muitos, medo. Ela entendia todos. "Bom dia", disse um homem simples tirando o chapéu ao vê-la passar. Ela respondeu com um aceno discreto. Não buscava reverência. Nunca buscara. No palácio, o duque enfrentava as consequências de sua escolha. Parte da nobreza se afastara. Outra parte permanecia, calculando. Seu poder já não era absoluto, mas agora estava ancorado em algo mais frágil e mais forte ao mesmo tempo: a legitimidade moral. "Eles não vão esquecer", disse um conselheiro leal, "nem te perdoar." "Não espero perdão", respondeu o duque. "Espero limite." Isabela continuou trabalhando, agora não apenas como funcionária, mas como ponte. Pessoas vinham falar com ela, contar abusos, dividir dúvidas. Ela ouvia mais do que falava. Sabia que não era líder por natureza, mas tornara-se referência por necessidade. "Você não tem medo de tudo voltar a ser como antes?", perguntou Clara certa tarde. Isabela pensou por alguns segundos. "Tenho, mas agora eles sabem que é possível mudar. E isso nunca desaparece." No bairro baixo, pequenas transformações ganhavam forma. Não eram revoluções grandiosas, eram recusas silenciosas. A exigência de pagamento justo, a recusa em aceitar humilhações públicas, o hábito novo de perguntar por quê. "Isso não existia antes", comentou Amália, observando as mulheres reunidas na esquina. "Sempre existiu", respondeu Isabela. "Só não tinha espaço. Meses se passaram." O reino não desmoronou como muitos previram. Também não se tornou um exemplo perfeito, mas encontrou um novo equilíbrio, instável, humano, em construção. Leis foram revistas, punições públicas diminuíram. O medo deixou de ser a única ferramenta de governo. O duque sabia que seu nome ficaria marcado, não como herói absoluto, mas como alguém que escolheu não desviar o olhar quando poderia. "Valeu a pena?", perguntou ele a Isabela numa de suas últimas conversas. Ela olhou pela janela para a praça que tudo começara. Valeu, porque não aceitar teria custado mais caro. Isabela nunca foi transformada em estátua. Nunca recebeu títulos. Continuou sendo uma mulher negra num reino ainda desigual. Mas algo essencial havia mudado dentro dela. E fora também. Ela já não abaixava os olhos automaticamente. Já não aceitava o silêncio como destino. E, mais importante, outras pessoas começaram a fazer o mesmo. Um dia, uma menina aproximou-se dela na rua. "É verdade que você falou com o duque?", perguntou com os olhos brilhando. "É verdade." "E não teve medo?" Isabela se agachou para ficar na mesma altura da criança. "Tive muito. Coragem não é falta de medo. É decidir que ele não manda em você." A menina sorriu como quem guarda um segredo precioso. Ao caminhar pela praça naquela tarde, Isabela parou no centro exato onde fora humilhada meses antes. Lembrou-se da vergonha, da raiva, da solidão. Tudo ainda existia dentro dela, mas agora misturado a algo novo. Dignidade. Ela entendeu, enfim, que não mudara o reino sozinha. Apenas abrira uma fresta, mas frestas deixam a luz entrar. E uma vez que a luz entra, nunca mais se aceita a escuridão como normal. O reino seguiu em frente, com conflitos, recuos e avanços, como todos os lugares reais. Mas a história daquela mulher permaneceu, não como lenda, mas como lembrança incômoda de que até o poder mais antigo pode ser questionado quando alguém se recusa a ser quebrado em público. Isabela seguiu vivendo, trabalhando, errando, resistindo. Não como símbolo imposto, mas como pessoa inteira. E isso, no fim, foi a decisão que realmente abalou o reino.